A secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF, Leane Lemos, divulgou ontem um balanço dos primeiros 3 anos de gestão do governador Rodrigo Hollenberg. Segundo o Buriti, 82% das promessas de campanha foram concluídas ou estão em andamento. Uma das áreas mais sensíveis do DF é a saúde. Nas ruas, é fácil encontrar usuários do sistema público insatisfeitos. Você vai no hospital público, você tem uma dificuldade muito grande para você ser atendido. A gente só vê o pessoal reclamando, né? O pessoal nos corredores, sem leite, não tem nada, não tem remédio, não tem nada. Mesmo assim, segundo o balanço divulgado pelo GDF, 90% das 50 promessas feitas por Hollenberg para a saúde foram cumpridas ou estão em andamento. No total, o então candidato ao Palácio do Buriti assumiu 467 compromissos perante o Tribunal Superior Eleitoral na campanha de 2014. Hoje, 3 anos depois, de acordo com o governo, 82% dessas promessas foram concluídas ou estão em andamento. Dos 467 compromissos de campanha, 82% desses compromissos já foram iniciados, muitos deles já concluídos, e uma parte deles só se conclui ao final do governo, como é o caso de escrituras, aumento de matrículas, expansão da própria saúde, estratégia de saúde da família. Então, são alguns elementos que estão em execução até o dia 31 de dezembro. As áreas com melhores resultados foram meio ambiente, com 100% das promessas cumpridas ou em andamento, gestão e governança, com 93%, e planejamento metropolitano e rural, com 92%. Já as áreas com piores resultados foram educação, com 69% dos compromissos cumpridos ou em andamento, assistência social, com 71%, e mobilidade, com 73%. Para atingir esses percentuais, segundo o governo, foram investidos 2 bilhões e 500 milhões de reais de 2015 a 2017. Já para 2018, último ano de gestão, a previsão de investimentos é de R$500 bilhão. Mesmo assim, o governo já afirmou que não vai conceder reajuste salarial a servidores públicos e que pode deixar de cumprir algumas promessas de campanha. O grande foco é a educação, tem 287 milhões para investimentos em educação, uma parte também para mobilidade, para paradas de ônibus, ciclovias, o terminal da Asa Norte, o terminal rodoviário da Asa Norte, e aí você tem uma série de outros investimentos em outras áreas, unidades básicas de saúde também, na saúde, mas são 500 milhões em investimento desse recurso. E por falar em planejar o orçamento, a gente vai ver agora uma conversa de Osama El Gaori com uma especialista em finanças e as dicas que ela sugere para quem não quer se enrolar com as dívidas. E com o início de 2018, muita gente está preocupada em pagar dívidas, manter as contas em dia e, quem sabe, até juntar uma reserva. E para dar dicas de como se preparar para isso, nós convidamos a educadora financeira Edna Cassiano. Boa tarde, Edna, Boa tarde. E obrigado pela atenção, Eu viu? agradeço. Edna, 2017 passou, 2018 está aí. E existem dívidas antigas ainda, né? Se sobrou um dinheiro do 13º, o que a pessoa deve fazer? Porque uma pesquisa da FEComércio DF mostra que mais de 70% das famílias aqui no DF estão endividadas e principalmente com cartão de crédito. O que se faz, então, se houve uma sobra do 13º? Essa é a questão que preocupa, né? Nós, educadores financeiros, procuramos ajudar as pessoas a entenderem a melhor forma de lidar com as suas finanças, né? Então, se sobrou alguma coisa desse 13º, ou se você conseguiu fazer reservas desse 13º, o ideal é ter bastante consciência de qual a situação atual. Então, se eu tenho dívidas que eu não consegui sanar e essas dívidas estão evoluindo, estão gerando mais dívidas, mais juros, elas estão crescendo, então, se eu tenho dívidas em atraso, uma boa dica seria usar esse dinheiro do 13º, então, para fazer uma quitação parcial ou total dessas dívidas que eu tenho que ainda estão sem serem quitadas.
estão em débito, né? Por conta desses juros que continuam rolando. Por conta de juros que vão continuar rolando. Então, esse é uma primeira análise. Se eu não tenho dívidas em atraso, eu já tenho algumas dívidas, eu estou comprometido com dívidas, mas elas não estão em atraso. A minha situação atual faz com que eu consiga arcar com as despesas que eu tenho no meu dia a dia. Então, seria uma excelente recomendação usar esse recurso para fazer frente às despesas do início do ano. Do ano, né? Uhum. Agora, em relação ao cartão de crédito, que é a preocupação aí da maior parte das pessoas, já que é aí que elas têm as dívidas, né? Como é que a pessoa pode conduzir essa dívida do cartão de crédito? Porque os juros passam de 300% ao ano, né? Exatamente. São os maiores juros que a gente tem na economia do país hoje, né? Para as dívidas. Então, a ideia é, mais uma vez, eu ter clareza de o que é que eu devo, quais são as minhas dívidas. Então, se entre as minhas dívidas tem um cartão de crédito em atraso, a melhor solução, a solução mais adequada nesse momento seria utilizar, então, fazer uma troca dessa dívida maior, que tem um juro maior, por uma dívida de juro menor. E então, qual dívida que ele pode fazer que tem um juros menores? Hoje, no nosso mercado financeiro, a gente tem um empréstimo consignado que é feito nas instituições bancárias ou em financeiras, onde o próprio cliente, em geral, já tem a conta. Né? Ele pode substituir uma dívida de cartão de crédito por uma de empréstimo consignado, que é um juro bem menor. Por que esse juro é menor? Porque a instituição financeira tem menos risco, porque o débito vai acontecer em folha, em contra-cheque, né? Por isso que ele é consignado. E por isso que ele é consignado. E consegue fazer um juro menor justamente porque a instituição corre menos risco daquele cliente ficar inadimplente. Então, essa substituição, ela é saudável no sentido de eu me livrar de uma dívida que tem uns juros muito, muito altos, né? Perfeito. Agora, começa o ano, as pessoas, em geral, têm essas dívidas, mas tem aí pela frente férias das crianças, né? Você tem material escolar, IPVA e IPTU. Como é que a pessoa pode se organizar com esse monte de coisa para pagar e com dívida ainda? A gente pode pensar numa coisa que é bastante... Às vezes, quando a gente tem dívidas, a gente tem dificuldade de imaginar como seria não ter dívidas, como sair das dívidas. Às vezes, as dívidas se avolumam tanto que as pessoas pensam que não tem como sair delas. E isso é uma situação que causa um adoecimento emocional muito grande, porque é um nível de preocupação muito alto. A recomendação para você já pensar isso durante o ano de 2018 férias, IPTU, IPVA, seguro de carro, são contas, são dívidas, despesas que a gente tem todos os anos. Então, a rigor, elas não deveriam nos pegar desprevenidos, né? Então, o que a gente pode fazer para se preparar ao longo de 2018 para ter uma situação melhor quando a gente for fazer a virada para 2019? Eu somo tudo isso, então, quanto eu gasto de IPTU, IPVA, seguro de carro, Não precisa ser o valor exato, né? Pode ser o valor do ano anterior, né? Exatamente. Pode ter, a gente tem histórico, né? Já que são despesas que são recorrentes, você soma isso e divide por 12. Então, todos os meses eu vou guardar um percentual, esse valor dividido por 12 ao longo do mês, de maneira que no início do ano seguinte eu já não tenha que me preocupar com essas despesas que eu sei que virão. Sim. E aí eu me concentro muito mais em desfrutar o meu 13º e não fazer novas dívidas durante o ano, né? Perfeito. Você se prepara. Uma última dica, como é que a pessoa pode encarar a vida financeira dela, porque as pessoas começam a perceber outras conseguindo juntar dinheiro, até enriquecendo eventualmente. Como é que a pessoa se organiza para isso? Eu acho uma excelente pergunta, porque é disso que eu gosto de falar e é isso que eu gosto de ensinar. As pessoas normalmente me procuram para ajustar o orçamento delas, para poder sair das dívidas e ter um orçamento saudável, ter as contas sob controle. Mas o que elas conquistam no processo é muito mais do que é isso que eu gosto de ensinar. Na verdade, a gente pode, sim, construir riqueza. Nosso foco, ao invés de estar direcionado para dívidas, o foco pode ser como é que eu construo riqueza. Essa é uma pergunta bacana. Então, eu posso dar aqui uma dica de como você pode já começar o seu novo ano pensando e trabalhando em você, na sua mente, na sua emoção, a ideia de construir sua riqueza e não simplesmente de se livrar das dívidas. Livrar-se das dívidas é só um pedaço dessa história. Mas os 3 pilares que compõem a construção de riqueza você estar atento à sua renda principal, você ter uma renda extra e você ter uma renda passiva.
O que significa isso? A minha renda principal é a renda que vem do meu trabalho, daquele trabalho que eu faço e recebo por ele mensalmente. Eu posso começar a pensar quais são as minhas habilidades, o que eu sei fazer, o que eu desempenho bem, o que eu consigo fazer de melhor, que seja um benefício para outra pessoa e que eu possa trocar isso que eu sei fazer por uma remuneração. Então, eu posso dar aulas particulares de um assunto que eu sei bem, eu posso fazer um brigadeiro que eu sei fazer bem, eu posso fazer festas, eu posso fazer eventos, eu posso, em horas em que eu não esteja trabalhando, construir minha renda extra. Com que objetivo? Guardar esse dinheiro, fazer investimento e tornar isso uma renda passiva. O que é uma renda passiva? Eu vou trocar o dinheiro que eu pago em juros para instituições por dinheiro que eu vou ter rendendo, trabalhando ao meu favor ao longo da minha vida, ao longo do ano. Tá certo. Muito obrigado pela atenção, viu, Edna? Eu agradeço, agradeço. A gente aguarda uma próxima oportunidade para poder ouvir mais sobre educação financeira. Estou à disposição. Obrigado pela atenção. Tchau. A Agência do Trabalhador oferece hoje 136 vagas de emprego. Vamos ver algumas. São 10 vagas para atendente balconista com salário de R$ 1.011, 4 vagas para auxiliar de cozinha com salário de R$ 1.011, 20 vagas para auxiliar operacional de logística com salário de R$ 1.086, 12 vagas para operador de caixa com salário de R$ 1.090, 11 vagas para pintor com salário de R$ 1.100, 4 vagas para saladeiro com salário de R$ 1.181 e 10 vagas para atendente de telemarketing exclusivas para pessoas com deficiência com salário de R$ 1.185. A seguir, na série Perspectivas, os desafios da educação no DF em 2018. É daqui a pouquinho.